A doutora vai entrar daqui 5 minutinhos, tá? E hoje, com certeza, não vai ter nenhum problema. Mais uns minutinhos. Muito obrigada pelas pessoas que estão entrando.
Doutora deve estar entrando já. Estão me ouvindo bem? Obrigada, Elaine. Obrigada, obrigada. É porque a gente tem que ter uma boa imagem, né? Uma boa imagem, um bom som. Agora a gente só está esperando a doutora entrar para a gente começar a nossa live. Parkinson não tem idade. Dá até uma ansiedade, né? Esperar a doutora entrar. Olha ela aí.
Que prazer! Oiê! Nossa, que Tudo bem? Boa noite. boa noite, boa noite. Assim, primeiro, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, né? Eu estou muito feliz hoje, Ah, muito que feliz bom. mesmo, né? Imagina, eu que agradeço o convite. Eu vou me apresentar rapidamente para a senhora me conhecer, né? Porque a gente ainda não teve o prazer de se conhecer. Eu me chamo Giovana Vieira, né? Eu tenho um Parkinson há 7 anos, eu fui diagnosticada aos 45 anos. Tive uma jornada comum do Parkinson, né? 2 anos sem diagnóstico, 1 ano e meio com medicação errada, depois um período de muito acerto, fiz DBS em novembro, né? E tenho uma vontade muito forte, sabe, doutora, de mostrar para o Brasil e para o mundo que o Parkinson ele é degenerativo, mas ele não precisa ser destrutivo. E foi por isso que Uhum. eu criei, idealizei o Instituto Amil Parkinson, né? Porque eu quero levar educação, informação e lutar pelo DBS para as pessoas que têm impacto mais jovem, né? Então, é o meu objetivo. Ótimo. Bom, que bom, né? Então, acho que sempre é muito importante a gente ter mais algum canal de educação e de comunicação, não só para médicos, né, que é o que mais a gente vê, mas principalmente para os pacientes ou para os familiares dos pacientes que acabam sendo diagnosticados. Eu acho que principalmente nos primeiros anos, como você falou, que esses pacientes ficam um pouco perdidos, né, com muita informação e até desinformação, que eu acho que é o pior. Então é interessante a gente ter, né, pessoas como você, que são, inclusive, portadoras da doença, ou seja, sentem ali na pele, sabem as suas dores, sabem o que é importante e trazendo, então, esse protagonismo aí também dentro das associações. E eu tenho assim três objetivos muito claros, né? Eu quero a inclusão do Parkinson no mundo corporativo, porque eu venho do mundo corporativo, obviamente, né? Uhum, São 32 anos aí no mercado, e como executiva e depois como professora, né? E eu não vejo Parkinson nas empresas, não vejo as pessoas com Parkinson trabalhando, né? Então isso é um objetivo, eu preciso ver. Porque assim, eu fui diagnosticada aos 45 anos, sim, no auge da minha fase produtiva, né? sim, Então, também um motivo. Eu vou lançar um livro agora, também em maio, chamado Ame o Parkinson, né? legal. Que vai contar um pouco a minha história, tudo que eu passei nesses últimos 7 anos, mas é Sim. tudo de informação, né? De informação. E eu estou muito contente com a sua presença, porque eu sempre achei a senhora muito linda, né? Obrigada. Doutora, eu queria conversar com a senhora hoje sobre Parkinson não tem idade, né? Tá bom. E eu acho que isso é verdade. O Parkinson é bastante democrático, né? Ele não escolhe gênero, classe social e nem idade. Verdade. Mas eu queria tentar entender se os pacientes que são diagnosticados precocemente, se eles apresentam sintomas diferentes das pessoas mais idosas ou não. Uhum. Então assim, primeira coisa que eu acho importante é o que você falou, né? A gente tirar esse estigma da doença, até mesmo nos pacientes que são diagnosticados com mais idade. A gente tem um estigma de doença muito forte que tem a ver com, né, o passado de uma era que a gente não tinha muitas terapias e o que a gente viu nos últimos anos foi realmente algo assim, eu acho que das doenças neurodegenerativas, eu não gosto muito dessa palavra, mas doenças neurológicas, sem dúvida foi uma das doenças que mais se avançou do ponto de vista de terapêutica e qualidade de vida. Então, sempre quando a gente pega alguém com um diagnóstico novo, seja jovem ou idoso, a gente tem que entender que nunca a gente pode comparar aos estigmas do passado. E eu tô para te falar uma coisa. Tudo que a gente tem até de informação, por exemplo, agora eu vou te responder sua pergunta sobre as características dos dois. Você concorda que a gente está falando de pacientes muito do passado, assim, porque são dos estudos que vieram nos últimos anos. Eu creio que esse perfil de paciente que está vindo de agora e o que vai acontecer no futuro vai ser muito diferente. E a gente já está vendo isso na prática, não em publicação ainda, mas na prática. Então, primeira coisa, a gente tem visto mais casos jovens. Então, de fato, nós temos mais pacientes sendo diagnosticados
precocemente. Número um, porque a informação está aí para todo mundo. Então, eu pego pacientes que acabam se autodiagnosticando e não é de forma. Eles acabam assim acertando mesmo, porque colocam ali, encontram informações no YouTube, encontram, né, bons. Pelo menos, né, graças a Deus, eu falo, a gente tem nosso papel como educador de também meter as caras nas mídias sociais, porque a gente tem também as desinformações que estão aí, ou a gente fica só criticando, ou a gente faz o nosso papel e também traz informação de qualidade. Então, eu creio que hoje nós temos bastante informação de qualidade disponível aí nas mídias, seja YouTube, seja no próprio Instagram. E isso faz com que as pessoas consigam buscar ajuda mais cedo e são diagnosticados mais precoce, tá? Número dois, a gente percebe que nós temos fatores ambientais que acabam gerando isso. A gente pode entrar mais a fundo mais para frente sobre isso, que faz com que essas pessoas se manifestem um pouco mais precoce. Mas do ponto de vista clínico, a gente vê que, de uma forma geral, o que se viu na literatura é que quem tem um diagnóstico de mais idade, ele tem um tempo de doença menor e uma evolução mais rápida, porque Entendi. você vai somando o envelhecimento daquele cérebro. Todo mundo tem um cérebro que vai envelhecer, os neurônios também, tá? Tá. Mas, e comparado aos jovens, existem alguns tipos genéticos, inclusive, que são até mais benéficos. Que a gente vê pacientes que têm 25 anos de Parkinson e tem pouca evolução. E começaram jovens. Então, existem tipos genéticos que começam jovens que têm evoluções super lentas, comparadas aos pacientes mais idosos. Existem tipos também que não tremem, que a gente vê, né? Então, assim, a gente vê, exato, jovens que não tremem, a gente vê muito comum isso. E a gente tem esses que têm, alguns que evoluem mais rápido, tem também, mas a maioria mais para essa outra linha, tá? E eu creio que os mais idosos, eles têm talvez uma evolução um pouquinho mais rápida, porque têm mais idade. Então, assim, é um cérebro que, de fato, ele já é mais Mais sensível. cansado, né? É, Sabe por que eu tô perguntando isso pra senhora? Porque assim, quando o meu primeiro sintoma foi um movimento involuntário da minha perna direita, tá. né? E eu achei isso lindo, porque eu estava super estressada, fazendo mestrado, com o auge da carreira, não dei conta disso, né? Nunca tinha uma vida saudável, não acho normal. E isso foi progredindo, sim. Em poucos meses eu já não escrevia mais, já tinha perdido os movimentos do lado direito, né? E eu sempre me pergunto, poxa, se eu tivesse identificado esse sintoma, né? Uhum, Se eu tivesse. Eu passei 2 anos procurando uma solução para as minhas dores, né? uhum. E por que o diagnóstico continua sendo tão difícil, principalmente nos jovens, doutora? Primeiro, desinformação de que Parkinson, como o título dessa live, não é uma doença, é uma doença que também acomete jovens. Ele não tem predileção, assim. De fato, um paciente que é mais idoso, pelo fator de risco de envelhecimento ser um dos fatores de risco de desenvolvimento, ele vai ter mais. Mas, assim, o que eu tenho visto é que a gente tem muitos jovens, sim. Mas é desinformação mesmo da população em geral e da população médica não especializada de que é uma doença com aquele estigma que eu comentei, que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar desestigmatizar essa doença em todos os seus sentidos. Um dos sentidos dessa cara do perfil que vai ter Parkinson, e o outro do estigma do como é esse Parkinson. Então, quem é o paciente, como vai ser, como é esse paciente em termos de sintoma, e como ele evolui, é outro estigma também horrível. E como ele responde a remédio. Ou seja, tem tanta coisa nova que a gente precisa dizer, e é o que a gente tem lutado muito com essas informações. Eu acho que é por isso que ainda nós temos um retardo ali, um delay de diagnóstico. Eu acho que tem uma população muito importante que a gente precisa conversar, que a população dentro da área da saúde são os fisioterapeutas e os ortopedistas. Eu falo que são assim, dois grandes subespecialidades que eles recebem esse pessoal ali num momento precoce. E se eles tiverem essa informação, você vai ter um diagnóstico precoce. Eu não tenho dúvida que os seus 2 primeiros anos você passou em algum ortopedista. 10. Pois é. 10 Então, assim, ortopedistas. é sempre. Eles são o primeiro médico que esses pacientes passam e que não dão diagnóstico. É disparado. É esse um psiquiatra, talvez, né? Um psiquiatra, porque às vezes o paciente está ansioso, o estigma também, que é um estigma que às vezes
acomete as mulheres, né? Quando tem essa questão da mulher e tal, que com o movimento. Então temos o psiquiatra, mas o ortopedista ele é campeão do paciente de entrada, médico de entrada do paciente com Parkinson. Seja por conta de um ombro que dói, seja por conta de uma perna e um quadril que dói. Então, para mim, assim, eu sempre tive um foco muito grande de comunicação com o ortopedista. Já cheguei a fazer alguns vídeos diretamente para ortopedista, mas a gente fica sempre com aquela cuidado, né, de dizer que, tipo assim, olha, deixa eu te ensinar, não é isso, mas é um olhar diferenciado que eu sinto que faz, às vezes, muito atraso, sabia? Não, faz Eu muita acho que diferença, isso. faz muita diferença isso que a senhora falou. E a senhora é a primeira pessoa que está tocando nesse assunto, porque eu passei por 10 Pois ortopedistas, é. 10, né? E ninguém identificou. A gente vai sair agora, no mês de maio, de junho, com a primeira campanha de conscientização do Parkinson no nível Brasil digital. Né? E eu já vou colocar isso na pauta para a senhora, Legal. porque o ortopedista, se ele for bem preparado efetivamente, ele vai Uhum. diminuir o espaço do tempo do diagnóstico, né? Sim, Isso sem isso é dúvida. fundamental. Eu nem vou dizer tanto fisioterapeuta, mas o ortopedista, Sem sem sombra de dúvida, dúvida, não tenho sem sombra de dúvida. dúvida. Eu passei por 10, foi uma loucura. É. E, doutora, e o que a senhora pensa, assim, ó, a senhora falou que a população jovem de Patos está aumentando, né, o diagnóstico. Claro, Uhum. por informação, por uma série de coisas. Mas, assim, como é que vai ficar essa população jovem? Porque, assim, eu, quando descobri que tinha Parkinson, foi um choque, né? Porque Uhum. Parkinson é uma doença de idoso. E Uhum. ainda é uma doença masculina. E aí não era nem uma coisa nem outra, né? Então fica mais complicado. Como é que fica a produtividade, né? É. Porque isso é uma coisa que a gente tem que discutir. As empresas não querem ficar com a gente porque a gente tem Parkinson. A aposentadoria não quer a gente porque a gente é jovem. Então, o que a senhora vê nesse Uhum. aspecto? Eu vejo uma mudança de cenário, como eu mesmo falei. A gente não consegue nem buscar isso em literatura, porque é uma coisa nova. Nova, como eu falei, esse estigma de tudo que a gente entende da doença, ele está mudando por um perfil diferente que nós temos visto e também pelas terapias novas. Então, eu acho que o que eu vejo, tá? Eu vejo coisas boas no ponto de vista aí de evolução. Deixa eu só encostar aqui. Tá com barulhinho de chuva aí? Tá indo? Tá gostoso, Deixa, tá gostoso. deixa eu fechar aqui, que agora tá chovendo muito aqui. Deixa eu fechar aqui para não ficar atrapalhando, apesar de eu estar com fome. É, o que que eu enxergo? Eu enxergo coisas boas, tá? Porque assim, teve uma vez que eu tava. Tem uma outra doença que eu lido bastante, que é dos transtornos de movimento. E que também eu acho que é super assim, subdiagnosticada. Tem mais pessoas que sofrem dessa doença do que a gente acha. E aí, uma vez eu fiz um vídeo, eu falei assim: essa doença é mais comum do que você imagina. Ela não é tão rara assim. Aí, alguns pacientes ficaram ofendidos porque eu disse que ela não era tão rara assim. Mas a minha comunicação, ela foi o seguinte: ei, você da área da saúde, ei, você que é do plano de saúde, ei, você que é do trabalho, não fica achando que é uma coisa incomum. Ela é comum, ela está entre nós e tudo bem. E a gente vai ter que lidar e envolver esses pacientes, porque assim, eles não são pacientes que vão ser improdutivos. Então, isso traz também uma atenção do sistema todo de saúde para a gente ter um olhar diferenciado de oferecer terapias novas, de oferecer acesso a terapias novas. Então, quanto mais barulho a gente fizer, melhor. Quanto mais a gente colocar na caixinha de raridade, por um lado, eu entendo que é uma, assim, vocês são raros, todo mundo nas suas individualidades. Mas isso não quer dizer que a gente tem que colocar dentro de raridade, porque isso traz para o sistema de saúde uma coisa assim, ok. Mas quando você traz para uma coisa, olha, gente, os estudos mostram até 2050 vão ser milhões de pessoas acometidas. E aí, sistema de saúde? E O que nós aí, vamos fazer, pessoal, o né? que nós vamos fazer? Então, isso daí é algo que a gente precisa mesmo trazer e trazendo agora para os jovens, porque é o que a gente já está vendo. Então, como eu enxergo? Primeira coisa, a gente que trabalha com esse perfil, a gente vai começar a lidar. Eu até estava conversando isso com o meu grupo lá da clínica, porque, por exemplo, recomendações.
de terapia, as recomendações vão acabar mudando. A gente vai estar indicando cirurgia mais cedo, sim. A gente vai começar a ver, por exemplo, também, é, tudo bem que isso aí é uma coisa mais invasiva, mas só para você saber que isso é uma coisa que vai acontecer. A gente chama de duplo DBS. O que que é isso? É, você é jovem, você já operou. Claro, a gente ofereceu, né? Quem te operou ofereceu o que tem de melhor. Provavelmente você já passou pelas terapias que você precisa de grande funcionalidade. Porque para que eu vou deixar você? Ah, vamos esperar para te dar mais funcionalidade quando você estiver aposentada. Não é É, essa a ideia. não, Então, essa ideia já está obsoleta já tem um tempo, e agora com os jovens, então, acabou essa história, tá? Então, a gente vai indicar a levodopa mais precoce, sim, a gente vai indicar o DBS mais precoce, sim, e aí a gente faz o DBS, só que o DBS também tem uma vida útil. O que que é isso? Da mesma forma que eu tenho a dose máxima de medicação, eu também tenho a dose máxima de estímulo. tá. E à medida que você vai evoluindo, a gente vai ajustando o aparelho e vai chegar um momento, daqui a, sei lá, 10 anos, que você vai chegar no estímulo máximo daquela região. E aí a gente vai para uma segunda região, porque a questão do Parkinson é são circuitos. São Entendo. circuitos que estão alterados. Por isso que você pode conhecer, talvez, uma outra pessoa que tem DBS que botou o DBS em um outro núcleo, que não foi o seu, porque a gente pode trabalhar com mais de um núcleo. Os dois são excelentes. É como se você tivesse, inclusive, mais uma arma. A gente tem mais uma arma, uma carta na manga e a gente vai soltando as cartas. Então, o que acontece? Antigamente, a gente não soltava muito, porque os pacientes eram mais idosos. Tinha carta que a gente não conseguia usar, porque eles não toleravam. Eles já não tinham janela para usar. Hoje não, gente. Hoje a gente tem uma população jovem que está fazendo e acontecendo, e a gente vai ter que usar todas as nossas cartas possíveis durante toda a sua jornada de vida. E que vai ser muito longa, entendeu? Exatamente, e a gente tem que falar, né? Por isso que eu idealizei o Instituto, porque assim, se a gente não falar para a sociedade, olha, estamos aqui, né? Somos produtivos, podemos ter uma vida Exato. normal, né? É, O isolamento social não faz o menor sentido, né? não, A gente, não. olha, eu dou aula, eu ando de bicicleta, eu faço palestra. Então, claro, obviamente que a gente tem uma ou outra limitação, mas Sim, quem não tem, né, doutora? Quem não tem? Então a gente precisa levar o Parkinson para a mídia, né? Eu tenho sim. insistido muito nisso. Por que o Parkinson não está na mídia, né? Ninguém fala da gente. E é quando a gente fala que tem Parkinson, a gente tem que falar assim, aquela cara de pena, né? Aquele velório, parece É, que se instala. é, E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque existe um preconceito velado sobre isso, né? sim. Quando você assume, eu demorei 3 anos para assumir o Parkinson publicamente. Uhum, Então eu tinha todos os sintomas porque tinha muita distonia, né? Distonia, distúrbio do sono, uhum, enfim. E a senhora imagina que eu dava aula com as mãos dentro da calça para segurar as uhum. crises de distonia. E aí estava tudo bem, estava tudo tranquilo, ninguém. Mas quando eu assumi publicamente, quando eu me tornei vulnerável, eu senti esse preconceito muito de perto, né? E não Uhum, pode. Então, por isso que a gente está conversando para poder isso diminuir, porque se a população de compacto jovem vai aumentar, a gente uhum. precisa resolver essa situação, né? Sim. E o DBS assim, é maravilhoso, Uhum. né? É maravilhoso. Mas É, ainda é muito difícil, né, doutora? é. A primeira coisa, assim, sobre o que você falou sobre o capacitismo, né? Porque o capacitismo é isso, é uma pessoa ela julgar a capacidade daquele indivíduo por conta de uma condição física, ou enfim, né, uma doença, e aí ele julga já todas as capacidades intelectuais e tal, em cima daquilo ali, e sempre com esse olhar de muita pena, de coitadinho, de, né, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que acontece em inúmeras outras doenças e neurológicas principalmente, tá? A gente tenta trabalhar muito contra o capacitismo dentro de todas essas doenças, então é uma questão cultural, mas que tem sido debatida, né? Essa palavra, por exemplo, é uma coisa que é relativamente nova, tem várias frentes que têm falado sobre isso, é, tem várias, enfim, até TED Talks, assim, então eu acho que é uma coisa que já está começando a ser falado. Mas em relação ao Parkinson, eu creio que existe um papel muito importante perante algumas pessoas que têm um certo, como posso dizer, eles
têm a doença já diagnosticadas e estão em posições de destaque. Então, por exemplo, a própria Renata Capucci, ela é uma grande jornalista, Sim, ela tá sim. lá O André atuando, Tal, né? é o André Tal, né? Os dois, mas é que assim, o André ele fala muito da doença, né? Sim. Então ele é uma pessoa que Nem um pouco, né? ele fala da doença, ele fala do trabalho, ele não entende como uma divisão e ele não entende como uma limitação e é legal. A Renata também, ela fala, e ela falou inclusive numa entrevista recente sobre essa questão do capacitismo, de não sou coitadinha. Já. E aí eu acho que ela fala até um pouco menos da doença do que o André, porque ela entende talvez por esse preconceito, então ela quer mostrar uma pessoa além da doença. O que é muito positivo, porque aí as pessoas ficam até confusas. Peraí, mas ela não tem a doença? Ou tem, não tem? Mas peraí, ela tá lá. Mas, assim, é legal que de vez em quando ela fala, e aí o pessoal fala assim, uau. Mas eu tenho muitas pessoas que quando eu falo, ah, a Renata, por exemplo, ela tem Parkinson, ela até falou, aí amigos, assim, da família, falam assim, mas ela tem? Eu nunca ouvi falar. Impacto, né? É, É, então isso é é, interessante isso, porque quanto mais se fala, mais se normaliza. E eu acho que eles têm que normalizar de uma forma assim, né? Acontece, eu gosto de falar até assim, ah, é uma questão que os seus hormônios estão mais baixos de dopamina, a gente tem que repor, tem uma certa progressão, mas a gente tem inúmeras terapias que podem te ajudar. Sobre o DBS é uma terapia realmente fantástica, assim como a levodopa quando veio foi o grande marco de vida. Você imagina, antes a levodopa não tinha absolutamente nada. Então, o marco da levodopa foi assim super importante. E o segundo marco, sem dúvida, foi a neuromodulação invasiva. Aí a gente ainda tem limitações inúmeras em relação a essa terapia. Uma é a grande seleção dos pacientes candidatos, e isso daí é uma coisa que nós trabalhamos com educação para poder ensinar os colegas a saberem como indicar e quando indicar, porque se você entendi. indicar de muito tarde, não funciona muito bem, se você indicar errado, não funciona muito bem. Se você, né? Aí depois a gente tem o desafio do acesso, né? Eu acho que ainda é um desafio principal. Muito, muito. Depois eu vou contar É, para a senhora a minha ladainha para conseguir tá. o DBS. Então, do acesso, apesar de estar no rol da ANS, a gente tem bastante dificuldade, e acesso público, a gente tem poucos centros, mas tem crescido, nos últimos 4 anos cresceu, mas ainda assim é uma certa luta. E em terceiro lugar, a gente tem uma dificuldade também na questão do ajuste, do acompanhamento desse paciente, que também tem que ser feito por uma equipe especializada. Então, assim, é uma terapia muito boa, mas a gente precisa ter um cenário mais preparado e é um foco, com certeza, assim, a gente que trabalha com isso e com educação disso para a gente oferecer, tá? Conta um pouquinho aí da sua Eu acho que é história. interessante que a senhora falou muitas coisas, né? Por exemplo, eu sempre, as pessoas sempre me falam, mas você tem impacto, Giovana? Mesmo antes do DBS, eu estava muito bem, né? Porque eu sou muito disciplinada. Eu acho que quem tem impacto tem que pôr na cabeça Uhum. que 50% do nosso tratamento são os Exato. exercícios físicos, né? É. Então, assim, é noite de Natal, antes de dar a Feliz Natal, faz exercício, né? Porque senão é um padrão. A gente É. acostuma, né, com isso. Porque se você fizer os exercícios, você consegue ter uma vida melhor, né? Uma Sim, qualidade de vida, cuidar da cabeça, fazer terapia. E não é vergonha dizer que eu faço terapia, né? Acho que esse é o ponto. A gente tem que falar, olha, eu faço terapia, eu faço exercício físico, eu tenho uma religião. Ou seja, eu tenho, o Parkinson, ele é multidisciplinar mesmo, né? sim, Acho que sem isso é, dúvida. e aí a gente surpreende mesmo as pessoas, porque onde eu chego, ninguém fala que eu tenho um Parkinson. Antes e agora não fala mesmo, né? Mas foi Uhum. muito difícil a minha jornada até o DBS. Eu tive que brigar na justiça, Olha. é, ir na justiça. E agora estou sendo processada pela operadora do convênio, porque ele continua insistindo que eu não precisava fazer a cirurgia, é uma coisa de louco, né? Uhum. Então, assim, mas o que tem me assustado é que eu tenho recebido muitas ligações, doutora, de pessoas que não sabem nada sobre DBS, nada, nada. Nem Uhum. que essa terapia está disponível, né? Uhum. Então, isso me assusta muito, muito. E a gente, o Brasil não é São Paulo, não é Rio de Janeiro e não é Minas Gerais. A gente sabe que o Brasil é gigante, né? Sim. E como é que a gente faz para chegar, né? Isso. Com ações como essas, né? Então, assim, com certeza, qualquer tipo de mídia social, ela veio, acho que a pandemia acelerou muito esse processo que já iria acontecer, da gente conseguir gerar informação para pessoas, né, de longas distâncias. Então, acho que é uma das principais armas que a gente tem hoje, é isso, é a internet mesmo. A gente tenta fazer essas ações
né, igual de lançar aqui na mídia social, uma live, um encontro, uma aula, né, sobre essa terapia. Eu participei, inclusive, semana passada de uma ação dentro né, junto com também o Vibrar Parkinson, que é outra associação de Parkinson também, que tem a Dani ali à frente, que é muito parecido com você, essa vontade de trazer informação. E foi exatamente focado para pacientes, mostrando o aparelho. A gente tem que respeitar o indivíduo, em todos os seus aspectos, né? Então, assim, emocionais, entender as vontades dele, né? É o corpo dele, talvez ele não queira, mas ele precisa ter informação. É isso que eu sempre falo. Então, assim, nunca convencer ninguém a fazer nada do que ele não quer. Porque eu falo, toda vez que a gente tenta convencer, sempre o fim não é muito bom, Não, seja para qualquer coisa, gente. porque tem que ser genuíno, né? Tudo que a gente faz na vida tem que Genuíno, ser genuíno. Essa que é a exato. verdade, né? Eu Mas tenho a gente uma, tem que realmente, assim, falar mais sobre, né? Explicar. eu tenho uma pergunta assim que eu não fiz para o meu médico, mas eu vou fazer para a senhora que eu tenho muita curiosidade. Fala. Como a menopausa inferniza o Parkinson ou o Parkinson inferniza a menopausa? Porque, doutor, teve uma época da minha vida que eu não sentia, não sei se era o calor era do Parkinson, se o calor era da Nossa, menopausa. É uma coisa total, absurda, né? total. Então, tem algum Tem, impacto? tem super impacto. Então, assim, coincidência ou não, o tema Mulher e Partos, inclusive, até a gente fez um post semana passada, depois você olha que foi um post a nossa clínica fez. A gente tem uma clínica que todas as nossas profissionais são mulheres. Então a gente tem, não foi assim, não foi uma coincidência, mas também não foi uma coisa assim, ó, só pode ser mulher. Do nada a gente se juntou e eram pessoas muito boas, gabaritadas, e a gente tem uma equipe multidisciplinar de físio, psicóloga, fono, otorrino, neurocirurgiã, neurologia, todo mundo mulher. E aí a gente decidiu fazer um post sobre Parkinson em mulher. E coincidência ou não, a Movement Disorder Society, que é a Sociedade Mundial de Subdesenvolvimento e Parkinson, ela fez publicações seriadas e uma série especial da revista esse ano sobre o Parkinson em mulher. Tem saído muito artigo dessa diferença dos cenários do Parkinson no homem e o Parkinson na mulher. Em que aspecto? Primeira coisa assim, a gente sabe que tem uma tendência de ter mais Parkinson em homem, Sim. mas isso não impede de ter mulher e a gente tem visto mais em mulheres. Mas é curioso que se você for ver os artigos que saíram, até o acesso a terapias e a realização de terapias mais avançadas é menos para mulher. Nossa. Olha que loucura. Não é E só não é só no mundo corporativo, né? A você diferença. acredita? Então Nossa. você tem acessos menores, você tem realmente o impacto hormonal. E outra coisa que a gente tem que começar a falar: mulheres com Parkinson que vão engravidar. Podem engravidar, doutora? Podem. Claro que podem. Claro, inclusive saiu um artigo alguns anos atrás de mulheres grávidas com DBS. E a gente vai ter que falar sobre isso, porque esse Sim. perfil vai mudar. Você quer outra coisa? Atividade física que você comentou é obrigatório, porque a gente sabe que impacta na evolução da doença. Você fazer, talvez, oferecer uma terapia mais precoce de ou de um DBS ou de uma levodopa, uma terapia melhor e otimizada, faz com que esse paciente consiga fazer com mais vigor as suas atividades físicas, que a gente sabe que impacta na evolução. Então, Exato. indiretamente, você já tem um impacto na evolução da doença. Número dois, o paciente hoje, a atividade física do nosso paciente não é a atividade física de antigamente. Então, os meus pacientes, por exemplo, que a gente, no pós-DBS, por exemplo, né? Paciente operou. Em 15 dias, o protocolo mundial de DBS, todas as sociedades falam, 15 dias pode voltar às atividades físicas. Que é atividade física antigamente? Caminhada. Hoje, gente, Não, parkinsoniano faz crossfit. Ele tá exatamente. fazendo acontecendo. Então, hoje a gente tem até uma orientação do paciente que a gente teve que botar lá, exceto corridas, dive, porque assim, é isso, sabe? Eu falo, já conversou sobre mergulho? Teve um que me perguntou, eu vou poder pular de paraquedas porque eu pulo. Entendeu? Eu vou poder andar de bicicleta, né? O que que a gente pode Eu vou fazer? fazer o futevôlei meu que eu faço, me perguntou, Posso porque eu boto dançar, no né? Posso peito. dançar.
não é mais hidroginástica, entendeu? Então, assim, é um perfil diferente, a gente vai ter que entender esse movimento, fortalecer esse movimento, dar realmente as ferramentas que eles precisam, que vocês precisam, fazer o nosso, né, para vocês fazerem o de vocês. E aí eu creio que, tipo, as coisas vão mudar mesmo o cenário do futuro. É porque assim, eu acho que eu vejo como uma nova geração de pessoas É, com Parkinson, né? é É como se verdade. fosse chegando com uma nova vida, né? Com uma nova É, oportunidade. Doutora, sim. deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Como que a senhora enxerga, na verdade, a questão sexual? Porque assim, não se fala também sobre isso, né? É como Aham. se a pessoa que tem Parkinson não tivesse relacionamento, não Uhum. tivesse dificuldades, né? A gente sabe que Uhum. tem uma série, às vezes, de limitações. Igual, por exemplo, antes do DBS, eu tinha crise de distonia. E a distonia Sim, não é confortável e não é sexy, vamos combinar assim, né? Não é nada. sim. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente. O que que a senhora Vou botar aconselha? aqui. Porque assim, a Ó, senhora deve ter tido outros pacientes também com esse mesmo problema, né? sim, eu acho assim, é uma coisa que é muito pouco falada, inclusive não só em relação a pacientes jovens, né? Todas as idades. Os homens, por exemplo, né, que são muito acometidos, como a gente já falou, é algo que não é nem perguntado às vezes na consulta. E isso é importante porque a gente tem inclusive medicamentos que poderiam melhorar, orientações. Então a gente sabe que de uma forma geral, o parkinsonismo, assim, você tem impactos também urológicos, né? Então assim, sexuais e principalmente urológicos nos homens, mas também sexuais. Você pode ter uma baixa de libido, né? Você pode gerar uma incontinência urinária e tudo isso pode afetar esse aparelho aí, esse órgão, tanto sexual quanto urológico. Então é importante a gente ter essas perguntas, porque às vezes é isso que gera também um prejuízo na qualidade de vida, e a gente fica focando no tremorzinho da mão, e o paciente também não fala. Então, assim, é importante que os pacientes também que escutem aqui confiem no seu médico para falar, e o médico pergunte também se ele sentir que há uma certa abertura para perguntar. O que que eu recomendo normalmente? Toda vez que a gente tem alguma queixa nesse sentido, a gente tem que primeiro ver se a terapia está otimizada, né? E se aí a gente sabe pelos outros sintomas. E se a terapia não está otimizada, a gente pode buscar também se esse paciente possa ter alguma disfunção hormonal, como você bem falou aí da questão da menopausa. A gente tem que entender que também o paciente, ele não é só Parkinson, porque aí tudo vira causa Vira do Parkinson. Parkinson, né? Tudo. O coitado do Parkinson, né? Ele é Exato. responsável por Tudo é o tudo. Parkinson, tudo é o Parkinson. Eu peguei um paciente na meu consultório tem uns 4 meses, um querido, assim, ele é do Nordeste. Aí ele veio, falou assim, doutora, minha vida acabou, primeira vez. É, minha vida acabou, eu descobri que eu tenho Parkinson. Falei, mas o que aconteceu? Não, eu comecei a ter uns tremores na minha mão e eu comecei a ter impotência sexual. Isso é muito importante para mim, esse assunto, né, essa questão. E isso acabou comigo porque isso abaixou minha autoestima. E eu também tenho muito problema de sono. Então ele falou, eu vi que tudo isso é do Parkinson, li que tudo isso é do Parkinson. Aí eu pensando assim, tá. E eu tô olhando ele, eu falei, Eu gente, mas odeio ele o não. Parkinson, né? Eu odeio o É, eu, Parkinson. aí eu falei assim, tá, calma. Aí eu peguei. Falei, tá. Aí ele falou assim, eu falei, mas como é que foi seu diagnóstico? Não, é porque eu já tinha esse tremor, eu tenho problema do sono e eu comecei a ter impotência. Aí eu conversei com um amigo meu, que é médico e trabalha e tá na minha academia, faz academia comigo. E aí ele falou assim, não, deixa eu pedir um exame, que é o Trodat, que é um exame que vê dopamina. E aí o exame mostrou positivo. Ele falou, é isso, é o Parkinson, e começou a se entupir de remédio. Eu tô olhando para ele, examinei e falei, olha, você tem realmente um tremorzinho, mas não é um tremor parkinsoniano. Se você tem Parkinson, é um Parkinson assim, muito leve, que foi achado de exame, mas o que você tem de clínica não me parece muito ser do Parkinson, inclusive essa grande impotência sexual sua. Nossa, Você toma alguma nossa. medicação? Difícil, Aí, hein? Difícil. na verdade, tomava tipo 5 Zolpidem à noite para dormir. Aí ele estava intoxicado com a medicação. E aí eu falei, a gente vai tirar essa medicação, a gente vai tratar seu sono, seu emocional, entendeu? E você vai tirar essa. E aí o que aconteceu? Ele zerou
tudo. A impotência dele melhorou 100%. Então, não era culpa do Paxson, coitado. Ele tem um Paxsonzinho. Eu falo, agora é manter essa atividade física e vai viver, entendeu? E, então não é sempre isso. Então tem que investigar, gente, remédio, hormônios sexuais, ir no médico urologista ou no ginecologista se for mulher, fazer todo esse acompanhamento, ajustar a medicação. Tem remédio que mexe com questão de libido também. Então a gente tem que ver o paciente como um todo. Com tudo, é porque não significa necessariamente que você tem Parkinson, você vai deixar, vai baixar o seu libido, Não, né? não Não, não tem, não tá significa. correlato. Não. Porque assim, a gente continua namorando, a gente continua casando, a gente Sim, continua tendo uma sim. vida. Tendo filhos, igual eu falei, pode ter, né? Filhos. E assim, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer completamente leiga. O filho não tem nenhuma probabilidade de já vir com Parkinson. Tá? Aí a gente entra no assunto de Parkinson genético, né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma grande defensora da realização dos testes genéticos, tá? É, Eu sei, eu já ao vi ponto, algumas. e isso daí gera uma certa polêmica, mas enfim, são coisas novas. Há 5, 6 anos atrás eu nem falava sobre isso, porque não tinha acesso a esses exames. Eram exames, assim, muito custosos, né? Então, hoje, por exemplo, é um exame que ele é acessível a toda a população? Não. Mas eu entenda, não é um exame que é absurdamente inacessível, tá? É uma coisa que eu falo para mim que é um grande investimento. Mas, doutor, eu vi que a maioria dos Paxos não são. Tudo bem, depende de quem a gente está falando. Se a gente está falando do perfil jovem, a maioria tem uma chance de ter uma mutação. E os idosos, eu vou te falar que assim, eu tenho tido muitas surpresas nos pacientes. Então, o que que eu sempre digo? Tudo bem, aquele classicão, história familiar, jovem, para mim, assim, não tem conversa. Tendo uma certa condição, sobrando um gapzinho, investe e faz esse teste que é o seu teste. Doutor, o que vai mudar? Isso que a gente está falando, por exemplo. Então, você saber se ele tem uma origem genética, ele não vai te impedir de você ter. Mas você vai fazer um aconselhamento genético e você vai saber se ele tem uma penetrância, se ele vai para o seu filho ou não. Se for, dá para você fazer algum tratamento, dá para você fazer seleção. Existem várias alternativas. Ou você decidir junto com o geneticista se é melhor você não ter. Mas aí é uma escolha da pessoa. Ela não tá já condenada, não é mais, não pode. Entendeu? Então, assim, a gente já sabe com quem a gente está lidando. Número dois, que eu acho muito importante, são as terapias gênicas, sim, tá? Então, assim, estudos novos, terapias novas, remédios que estão dando certo, por exemplo, só para tipos genéticos específicos, entender a evolução de doença, entender resposta a DBS, seleção de alvo de DBS. Então, eu tenho inúmeras justificativas que, na minha prática, eu solicito o teste. Se o paciente tiver condições, eu não vou deixar ninguém assim, deixa de comer, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Tá? A prioridade é você tá bem, você se cuidar, tomar suas medicações. Mas o paciente, eu tenho uma clínica particular, eu ofereço, eu falo, olha, vamos fazer? Ah, doutora, não é, tudo bem. Mas assim, é uma recomendação. Eu faço uma recomendação. E aí tem a ver Eu, com essa seleção. eu acho interessante esse seu posicionamento, porque assim, você faz o Parkinson ficar mais leve, né? O Parkinson ter alternativas, o Parkinson não é uma sentença, né? E isso é importante para quem está ouvindo, para a gente que é paciente, porque a vida não acaba com o Parkinson, né? Não, e É quem só. escuta genética é muito engraçado. Toda vez que eu falo de genética, todo mundo balança, porque eu sou mãe, eu sei disso. Você pensa assim: ah, meu Deus, e se vier genético? E meu filho? Então, olha só, eu sempre falo, gente, diagnóstico é liberdade, é uma iluminação de um caminho escuro que você não sabia onde pisava. Exatamente. A partir do momento que você tem um nome, você sabe onde você está pisando, você vai pisar com firmeza, você sabe como é que é o solo. Se você não sabe, você vai estudar, você vai buscar. Então, não é para te amedrontar. Tipo assim, ai meu Deus, eu tô no escuro, eu prefiro não ver o que tá na minha frente, porque eu tenho medo se eu ver. Gente, mas você vê, você vai evitar de ser com medo por aquilo ali, entendeu? Você vai encarar. E ainda você vai poder ajudar outras pessoas, né? Porque assim, Também, eu também. preferi muito mais receber o diagnóstico de Parkinson do que não saber o que eu tinha e ficar com aquelas Exato. dores insuportáveis, né? Tomando todos os analgésicos da vida e perdendo o movimento Exato. e não falando. Imagina, eu sou professora.
eu pedi a capacidade de escrever, só imagina. Então, melhor, Uhum, o diagnóstico, um bom tratamento, uhum, um bom acompanhamento e uma vida normal, né? Doutora, eu estou muito, mas muito feliz realmente que a senhora aceitou esse convite, né? uhum. E eu queria Que deixar, bom. assim, as portas do Instituto Homeopático abertas, né? O nosso trabalho está só começando, a senhora vai ouvir falar muito da gente, Legal. porque eu quero chacoalhar o Parkinson, né? Eu quero ser a cara do Parkinson, né? Por quê? Porque eu tenho uma cara feliz, né? Uma cara Uhum. alegre. Eu acho que a gente precisa levar muita informação, informação muito séria, mas Muito bom. informação de uma forma simples, como a senhora veio aqui e Sim, contribuiu. Porque o Brasil ele tem uma deficiência intelectual muito grande e às vezes as pessoas não entendem que a gente fala, né? Então sim. isso é importante. É, É, não, eu, sem dúvida. a gente vai sair com essa campanha nacional de conscientização e eu vou convidar a senhora para participar, porque acho que é muito importante, né? Claro. Eu acabei de estrear uma campanha da Boston também sobre o Que Parkinson. legal. O meu aparelhinho, eu digo assim, o meu aparelhinho é Boston, né? E, Sim. então, eu acho muito importante isso. E vou convidar a senhora para a noite de autógrafo do meu Oh, que livro. chique, tá bom, vou. E Será um muito, prazer. porque eu acho que é importante falar, né? E o paciente, quando fala, é diferente, porque a gente se identifica, não é verdade? Exato, exato. Então, assim, eu queria agradecer muito a senhora por essa live, muito obrigada pelo Hum, seu tempo. A senhora Obrigada. foi de uma generosidade ímpar. Uhum. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Espero que essa live também ajude aí outras pessoas, né, que não têm informação. E boa sorte aí na sua jornada. Tá bom? Muito obrigada, Beijo, viu? beijo, tchau, tchau.